Olá, dando continuidade ao estudo do gráfico de uma equação do segundo grau. Eu trago agora duas outras equações para a gente fazer o gráfico delas e verificar um pouco de diferença entre essas equações e esses gráficos, consequentemente. Então, agora eu estou trazendo a equação x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero e vamos ver como é que a gente faz o gráfico dessa equação. Então, como sempre, a gente vai começar colocando aqui os coeficientes, o valor do coeficiente A, o valor do coeficiente B e o valor do coeficiente C. No caso, se você fizer uma comparação com a equação geral, você verá que o A é igual a 1. O B aqui é o menos 4. E o C é o 4 positivo. Sabia não? Bom, como o A é um número positivo, nós já temos a informação desse gráfico que a parábola ela vai ter uma concavidade voltada para cima. A outra informação que nós temos aqui é que, como o C é igual a 4, isso daqui é onde o gráfico toca y. Então a gente já pode escrever aqui, ó, no gráfico o ponto no eixo y no valor de 4. E sabemos então que a parábola tem a concavidade voltada para cima. E vamos ver onde é que ela vai tocar o eixo x, que seria as suas raízes, ou seja, a sua solução. E aí a gente vai então buscar pelo valor de delta o valor dessas raízes. Repetindo a fórmula, eu gosto sempre de repetir e peço que você faça quando estiver aprendendo sempre. Coloca a formulazinha para você já ir treinando. B ao quadrado, olha, B é menos 4. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 1 vezes 4 dá 16 e o delta aqui é igual a zero. Nós vimos no outro slide que quando o delta é igual a zero, nós temos como raiz apenas uma única raiz real. Isso significa o quê? Que o gráfico toca o eixo x em apenas um ponto. Quando o delta é maior que zero, nós temos duas raízes, e essas duas raízes significam dois pontos onde o gráfico, a parábola, toca o eixo x. Quando o delta é igual a zero, então, ele só vai tocar em um único ponto, porque só tem uma única raiz. E vamos buscar que raiz é essa. Então, vamos fazer Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, ainda no mesmo método de estar repetindo a fórmula para melhor memorização. Então, menos b, que é menos 4, será menos o menos 4, mais ou menos a raiz de zero, que, claro, é zero, dividido por 2 vezes 1. Então, aqui, ó, menos vezes menos dá mais ou menos raiz de zero é zero, dividido por 2. Então, vai ficar 4 dividido por 2, que é 2. Então, 2 é a única raiz dessa equação, dessa função. Então, a gente vai marcar aqui no gráfico, no eixo x, o ponto x igual a 2. E aí agora a gente já tem uma ideia de como vai se comportar esse gráfico. Ele vem aqui, ver se eu consigo desenhar ele aqui mais ou menos. Passa aqui no ponto 2 e vai subindo. Ah, agora eu entendi! Se você quiser tomar algum ponto ainda, por exemplo, de coordenada x igual a menos 1, x igual a 3, x igual a 1, o gráfico ficar ainda mais bem feito, ótimo, excelente. Mas o que importa é que somente os dados mínimos que eu preciso para resolver essa equação são essa, tá? Então foi o que nós usamos aqui, ó. O valor de C, que é igual a 4. Falamos que o A sendo positivo, a nossa parábola é voltada para cima. E com isso nós descobrimos o x, que vale 2 como raiz,
esse x vale 2, se você substituir o x por 2 aqui nessa equação, você vai ver que realmente ela vai ser igual a zero. Então, essas três informações foram possíveis para que nós pudéssemos fazer o desenho do gráfico. Então, vamos ver esse outro exemplo aqui. Ó. Houve uma mudança aqui nos coeficientes. Vou ter que... Vamos agora colocar aqui os valores de A, B e C para a gente entender essa mudança. O A aqui ó, continua sendo 1. O B agora é o menos 1. E o C é igual a 1. 1. Só que aqui tem um sinal negativo, né? Bom, aqui ainda o A é positivo, então a nossa parábola continua sendo voltada para cima. Com C igual a 1, a gente já sabe onde essa parábola toca o Y, o eixo Y. Então, ela vai tocar o eixo Y no Y igual a 1. A gente sabe que ela vai ter a concavidade voltada para cima. E agora nós vamos ver as raízes, ou seja, os pontos onde essa parábola toca o eixo X. Para isso a gente vai usar Bhaskara, inicialmente fazendo o valor de delta, nosso discriminante. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Repete sempre a forma para memorização melhor. Então vai ficar b menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o a, vezes c, que é 1. E aí a gente vai ter menos 1 ao quadrado, vai ser 1 positivo, porque menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais, e 1 vezes 1 dá 1. Menos 4 vezes 1 vezes 1 é 4. E 1 menos 4 dá menos 3. E aí a gente percebe que esse delta agora é negativo. Vimos no vídeo anterior que quando o delta é negativo, o que ocorre é que não existe raiz real. O que significa isso? Esse símbolo é de não existe, tá? Não existe raiz real. Significa que a parábola ela não corta o eixo x, evidentemente. Se onde ela corta o eixo x serão as raízes, se ela não corta o eixo x, se ela não tem raiz, ela não vai cortar o eixo x. Bom, mas isso é impossível? Não, basta que a parábola dê a voltinha dela antes de chegar no eixo x. Bom, mas aí agora nós temos várias possibilidades. Você tem, por exemplo, a possibilidade de passar aqui no 1 e subir rapidamente. A gente tem a possibilidade dele passar aqui no ponto 1 e ficar mais embaixo. Então a gente tem outra possibilidade que passa no número 1, vem mais embaixo e sobe. Tá certo? Então, salvo aqui um defeito aqui no desenho, a gente vai ter inúmeras possibilidades de gráfico. Então, uma dica legal para você fazer o gráfico com um pouco mais de certidão é você encontrar o vértice dessa parábola. O que é o vértice da parábola? Então, eu vou colocar aqui uma parábola voltada para cima. Esse ponto aqui ó, é o vértice, é o ponto mais baixo da parábola quando ela é voltada para cima. Da mesma forma, quando ela é voltada para baixo, vai ser o ponto mais alto. E aqui, ó, eu vou ter uma coordenada que eu chamo de x do vértice, o y do vértice. O x do vértice, dados os coeficientes a, b e c da equação, é dado por menos b sobre 2a. E o y do vértice, ele é dado pela coordenada menos delta dividido por 4a. Tá? Então, assim você encontra o vértice, o ponto exato do vértice da nossa parábola. E aí agora a gente vai ver. Ó. Bom, o x do vértice é interessante porque eu não sei aqui onde é que ela vai fazer a voltinha e subir. Né? Então, vamos lá procurar o x do vértice. Então, a fórmula, como nós vimos, é menos b sobre 2 vezes a. Então, será igual a menos, o b é menos 1, e 2 vezes 1, que é o valor de a. Menos vezes menos dá mais, 2 vezes 1 é 2, então é meio ou 0,5. O y do vértice, então, será... Bom, vamos logo plotar esse x do vértice. Sabendo que o x do vértice é 0,5, eu sei, então, que o vértice ele vai estar aqui, ó, nessa reta aqui, em algum lugar por aqui, certo? Em algum lugar dessa reta x igual a meio. E o y do vértice, se você olhar a fórmula, vai ser menos delta sobre 4a, será igual a... Eu já tenho o valor de delta? Tenho, que é menos 3. Então, vai ficar menos 3, dividido por 4 vezes a, que é 1. Menos vezes menos dá mais, 3.
4 vezes 1, 4, dá 3/4, que dá 0,75. E aí, buscando no gráfico essa coordenada 0,75, fica aqui próximo de 1, né? Então, esse aqui é 0,75 e esse daqui vai ser 0,5. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o vértice da minha parábola. Então, agora eu consigo desenhar esse gráfico com um pouco mais de exatidão. Ó, ele vem, passa aqui e sobe nesse sentido. E daqui a mesma forma ele vai e sobe nesse sentido. Então, o que eu precisei para fazer essa parábola é saber que o A é positivo. Então, ela vai ter a concavidade voltada para cima, o A é igual a 1. Precisei saber que o delta é negativo, por isso ele não tem raiz. Em virtude disso, eu fui buscar o vértice dessa parábola, descobrindo assim o valor mínimo que ele atende. E ainda com o C, eu descobri o ponto onde o gráfico toca o eixo Y. Então, aqui eu tenho 4 informações, tá? Que foram capazes de me dar elementos suficientes que eu pudesse fazer o gráfico dessa parábola, tá bom? Então, vou passar mais exercícios depois para a gente entender outras possibilidades de gráficos de uma equação do segundo grau. Te vejo lá, um abraço.